Estou muito orgulhoso de mim cumprindo a grande maioria das metas literárias ao longo dos meses. Isso definitivamente não acontece com frequência. Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu mostro para vocês as minhas metas literárias para o mês de julho de 2020 e quais são as minhas expectativas com cada uma dessas obras. Já convido vocês inscritos também a colocarem aqui nos comentários quais são as suas leituras programadas para o mês fresquinho que vem por aí e também a me seguirem nas minhas redes sociais literárias scooby.com.br, goodreads.com. Lá eu tento deixar atualizadinho com tudo que eu tô lendo, tudo que eu já li, quais são as minhas notas, o que eu tenho de desejado. Me sigam lá e deixem-me conhecer um pouquinho do gosto literário de cada um de vocês. Sem mais delongas, bora pro livro número 1. Abra essa TBR lindona aqui com a conclusão da primeira era de Mistborn, Nascidos da Bruma, com o Herói das Eras, volume 3, épico, escrito pelo Brandon Sanderson. Continuo naquele projeto pessoal de concluir sagas abertas, essa daqui é uma das que estavam pendentes em minhas mãos, e essa semana a gente recebeu uma notícia bem triste, mas também por mim já era esperado, pelos leitores também, que foi a editora Leia abrindo mão dos direitos do Brandon Sanderson aqui no Brasil. Isso já era esperado porque alguns livros do autor estavam em falta e sem reimpressão, sem previsão, sem qualquer tipo de explicação pela editora. Então, o Elantris, o próprio Mistborn. Isso é um golpe duríssimo na já sofrida literatura fantástica aqui no Brasil. A editora Leia sempre foi uma apoiadora, uma incentivadora desse tipo de livro, principalmente usando o Sanderson, um dos seus expoentes. E o motivo que a editora deu foi bem simples, porque a vendagem é tão baixa que não justifica projeções em escala industrial, e é uma verdade, uma realidade. Literatura fantástica, ela é uma literatura bem de nicho mesmo, as vendas são bem mais baixas do que um livro de suspense, por exemplo, um livro de horror, tirando os grandes nomes como Crônicas de Gelo e Fogo, como O Senhor dos Anéis. Esses caras aqui acabam não sustentando a própria editora. A fantasia contemporânea acaba sofrendo muito com isso, porque quando vem uma saga nova, o leitor não confia de começar sem ter a conclusão, e como o leitor não confia e não compra, a editora acaba cancelando porque não vende, então acaba formando um ciclo que a gente acaba não conseguindo sair. É um ciclo que aconteceu com a série Malazan também, que estava programada 10 livros, a editora Arqueiro cancelou no segundo. A saga Roda do Tempo, do Robert Jordan, que eu sou maluco de vontade de iniciar, eu também não tenho coragem de iniciar no português, porque são 14 livros no total que já foram lançados, sendo os últimos concluídos pelo Brandon Sanderson mesmo, porque o Robert Jordan acabou falecendo. A editora Intrínseca acabou traduzindo os 6 primeiros, sendo que o sexto foi lançado em abril de 2018, ou seja, são 2 anos de espera pelo volume 7. Se você fizer uma conta rápida, que são 14 livros e faltam 8 para terminar, se a editora for demorar 2 anos a cada lançamento, a gente teria aí uma espera de mais 16 anos. E como não se manifesta e não dá prazos, a gente não sabe se vai acabar cancelando no meio ou não. Aconteceu com a Robin Hobb também, famosa pela saga do assassino, que vinha da própria Leia, abriu mão dos direitos. A Robin Hobb foi para a Suma de Letras, que lançou o primeiro livro da saga, que já tinha sido lançada pela editora anterior. Ao invés de dar sequência, ela começou a relançar, mas também não deu prazo para a sequência, para o segundo, para o terceiro livro. Então, assim, a literatura fantástica, ela sofre bastante, é um cenário bem difícil para nós que gostamos muito. E eu recomendo, assim como eu estou fazendo, tentando fortalecer o meu inglês, tentando ler mais obras em inglês assim para acostumar, usando bastante o Kindle, o dicionário, essas coisas. Se você é fã desse tipo de leitura, esse é, eu acho, o melhor dos caminhos. Tem a saga Mistborn na minha mais alta conta, galera. Já falei do primeiro volume e do segundo em alguns vídeos de leitura do mês. O Herói das Eras vem para fechar essa primeira era. Ele tem o protagonismo, a liderança da Vin, que é uma personagem fortíssima, feminina ainda, que é uma das marcas do autor, Brandon Sanderson, usar boas personagens femininas, uma boa representação, ainda mais a fantasia que carece bastante. E ele faz isso com maestria porque a Vin, ela se opõe a uma tirania entre erros
erros e acertos, ela tem bastante falha, ela não é aquela heroína super poderosa, não, ela se ferra bastante, ela se machuca bastante, então assim, gosto muito da humanização da personagem, uma saga de fantasia épica de muita qualidade. O autor conseguiu criar esse mundo vivo, esse mundo pulsante, com diálogos finos, com um sistema de magias bem único, bem original também, com bons vilões, tudo muito bem amarradinho. O segundo livro ele focou muito mais no lado político do que na ação. O primeiro era mais voltado para ação, mesmo eu não sei o que esperar do Herói das Eras, mas estou muito empolgado, bem confiante. Ele tem notas altíssimas por aí, o que me aumenta mais a vontade de ler. Gosto também que o Brandon usa a famosa jornada do herói, também bem comum na fantasia, com todos os seus pequenos pontos. Então, o herói sendo convocado para a aventura, aí ele recusa, depois ele é treinado pelo mentor, vai passar pela provação. Então, é a risca mesmo, galera. Um livro muito, muito bem escrito mesmo. E vou passar para vocês, através das minhas leituras do mês, tanto o que eu achei do Herói das Eras, como o fechamento da primeira era em si. Só esperar. Fico torcendo aqui com os dedos cruzados para alguma boa editora pegar essas obras do Sanderson e relançar. Tem muita gente procurando Mistborn. Faz um bom tempo que as obras não são reimpressas. É uma saga deliciosa, espero que vocês se deliciem também. E se esbarrarem com a trilogia completa por um preço acessível, vale a pena comprar. A gente nunca sabe quando ela vai voltar em circulação aí. Vamos para um autor novo aqui no canal. Vira e mexe, vem alguém nos comentários: tá, e as obras do Dean Koontz? Você gosta tanto de Stephen King e nunca leu o Dean Koontz? Cadê o Dean Koontz? E ele tá aqui. Minha primeira experiência com o autor será com Intensidade. O autor é bem conhecido por suspense, principalmente com thrillers psicológicos, com aquela pitadinha de horror em muitas das obras, indo até pro lado sobrenatural, como o próprio Stephen King mesmo. E aqui não é diferente. Em Intensidade a gente conhece a protagonista, a Sheena Shepherd, e ela acaba sobrevivendo a uma invasão domiciliar. Um camarada entra na casa que ela estava passando a noite com uma amiga, acaba assassinando as pessoas que estavam lá dentro, e ela acaba fugindo. Ela sobrevive, foge, se esconde e acaba descobrindo que esse assassino tem mais um alvo. E ela precisa se decidir se ela vai intervir ou não antes dessa pessoa transformar a vida de outras num verdadeiro inferno. Tem uma expectativa muito alta com o Dean Koontz. Ele já apareceu, como eu já disse a vocês, centenas de vezes aqui nos comentários. O Intensidade, eu acho que foi a obra mais comentada quando eu perguntava para as pessoas, tá, por onde começar? Então decidi começar por ele. E é um autor que eu tenho muito medo de gostar, para ser bem sincero com vocês, porque eu vejo que os livros dele são bem separados em várias editoras. Algumas delas são esgotadas, como esse aqui, por exemplo, que é da editora Mandarim. Eu vi também que ele tem uma saga um pouco extensa, que não foi lançada em sua totalidade aqui no Brasil. Enfim, gostar dele é um problemão aí de ficar caçando livros em sebo, ainda mais edições esgotadas, que geralmente são aquelas facadas no peito. Com certeza vou trazer as minhas opiniões para vocês, galera. É uma das minhas primeiras leituras programadas, e que venha e que seja um autor que me traga o que ele trouxe para muita gente. E que ele apareça mais vezes por aqui para saciar um pouco a cobrança de vocês, queridos navegantes. Seguindo à risca meu projeto 12 Sci-Fis para os meus 12 meses de 2020, eu pulo para a releitura de 1984, um dos meus livros favoritos do autor George Orwell. Meu livro favorito da tríade distópica, sem um pingo de dúvidas. O meu maior problema com 1984 foi que eu li quando eu era bem moleque. Eu tenho certeza absoluta que eu não consegui absorver o conteúdo da sua melhor forma devido à minha imaturidade. Hoje eu tô com uma cabeça muito diferente do que eu tinha quando eu era mais novo. Eu já consumi muito mais sci-fi de lá até aqui, muito mais distopias também. Vai ser bem bacana fazer um paralelo, comparar a minha primeira experiência, o que eu pensava, qual era a linha que eu estava seguindo com essa de agora. Então é uma leitura que eu tô bem empolgado para começar. Em 1984 a gente acompanha a história do Winston, e o Winston vive nesse governo totalitário, um estado único, soberano. O George Orwell foi o responsável de inventar o termo Big Brother, o grande irmão, o olho que tudo vê, que tudo sabe. E como toda boa e velha distopia, aqui a gente tem um governo que vai atrás da liberdade de expressão, do individualismo. E o Winston trabalha para o governo mais especificamente na parte de propaganda do revisionismo histórico, que seria como pegar as revistas, pegar as propagandas antigas, alterar para fortalecer a ideologia do partido. A gente tem visto muito disso por aí, né, galera? O famoso fake news, e era isso
que o Winston fazia, pegar trechos de notícias e transformar e vender aquilo como se fosse verdade. E ele odeia tudo isso, ele odeia o partido e também, como boa distopia, ele decide se rebelar e é aí que a gente acompanha toda essa história. Eleito pela revista Times como um dos melhores romances de todos os tempos da língua inglesa de 1923 até o ano de 2005, George Orwell criou aqui uma obra poderosíssima e atual. Como eu já disse, ele previu muita coisa que pode acontecer, muita coisa que já aconteceu, muita coisa que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo todo. Claro que não nessa proporção aqui, mas tudo começa com o primeiro passo, né, galera? Então é uma obra super importante, super recomendada, e eu já li e sempre trago aqui para o canal, sempre falo que vocês que não leram deveriam ler. Eu tô com muita vontade de reler mesmo, eu acho que é a minha obra mais esperada do mês de julho, e eu quero transformar essa aqui numa experiência um pouco diferente, tá, galera? E também aliar isso a um conteúdo do canal que vocês sempre me pedem, que são diários de leitura. Cada pequeno sprint que eu terminar, eu quero ligar a câmera do jeito que eu tiver, quero dar as minhas percepções, quero montar isso, fazer um compilado legal e não trazer uma resenha de 1984, e sim as minhas experiências, tentando evitar possíveis spoilers, mas passando cada pequeno sentimento que eu tenho certeza que essa obra vai me trazer, mais uma vez. De todas as obras dele que foram traduzidas aqui no Brasil, me restam duas apenas, somente, infelizmente, para ler. Uma delas é o Love, e o autor é o Stephen King. Escrito pelo mestre do horror e do suspense psicológico no ano de 2006, Love, a história de Lizzie, nunca foi uma das suas obras mais celebradas, é uma obra que tem opiniões muito mistas por aí, tem amantes, mas as pessoas que odeiam também odeiam forte. A gente acompanha a história da Lizzie descobrindo os segredos do seu marido. Após um relacionamento de 25 anos, ele acabou falecendo 2 anos atrás. O marido, ele era um autor, um romancista de relativo sucesso, e ele tinha esse segredo que ele ia para algum lugar quando ele ia começar as obras, ou no meio da escrita, não sei bem, porque eu só li a sinopse, mas a Lizzie acaba fazendo uma jornada lá dentro, e ela acaba enfrentando as sombras que ocupavam a mente de seu marido. E a escuridão que ele habitava não era das mais simples. A expectativa para Love é bem moderada, galera, mas eu tenho uma relação com as obras do King que mesmo quando elas são ruins, eu acabo gostando porque eu gosto muito do jeito que ele escreve, eu gosto muito da cadência da narrativa, eu gosto muito da ambientação, dos diálogos, das longas descrições que muita gente encara como enfadonha. Eu tenho também uma tendência bem estranha de gostar de muitas das suas obras contestadas, a exemplo do Apanhador de Sonhos, de Bewick 8, de Desespero, de Os Estranhos. Então as pessoas falando que é ruim ou que é bom não me desespera, mas a expectativa está moderada, eu com certeza espero encontrar aqui uma história um pouco diferente do que o autor costuma escrever, isso é o que eu vi em alguns dos reviews e com certeza vou trazer para vocês aí as minhas mais sinceras opiniões, como sempre. Se bem que para King vocês sabem que eu dou sempre aquelas belas aliviadas. Dando continuidade àquele projeto de sequenciar / fechar sagas, eu tinha programado a leitura de O Jogo do Anjo, livro 2 do Cemitério dos Livros Esquecidos, do espanhol Carlos Ruiz Zafón. E essa foi uma notícia muito triste que a gente recebeu também essa semana, mais especificamente no dia 19 de junho, galera, que foi o falecimento do autor espanhol Carlos Ruiz Zafón, aos jovens 55 anos, vítima de câncer. E o Zafón, ele virou uma das maiores revelações literárias após o lançamento da sua magnum opus, A Sombra do Vento, que foi traduzida para mais de 30 idiomas e comercializada em mais de 45 países. E O Jogo do Anjo é a sequência de A Sombra do Vento, e eles fazem parte de uma quadrilogia que foi desenvolvida para não ter uma ordem certa de leitura. Os livros não são sequenciais, eles são mais correlacionados, mas numa ordem específica. O Jogo do Anjo é tido como livro 2. Voltamos mais uma vez a Barcelona sob os olhos do autor, uma Barcelona mais sombria, mais gótica, também recheada de intrigas, de tragédia, de romance, de mistério. E A Sombra do Vento esse promete ser também um livro, sobre a paixão de ler. Então ele cai como uma luva. A Sombra do Vento, eu já cansei de falar aqui no canal, galera, ele ficou no meu top 10 de leituras do ano de 2018, um livro que eu tenho na minha mais alta conta. Muita gente fala que é o melhor dos 4 livros dessa quadrilogia, mas os outros também não ficam para trás. O Zafón foi um cara grande, foi um cara muito importante para a literatura também, um cara que vendeu muitos livros, um cara que ensinou muita gente a gostar
de ler. Então, assim, deixou para trás um legado muito bonito, um legado enorme, que eu tive o prazer de conhecer e tenho mais prazer ainda de ver que eu tenho muita coisa dele para ler. Vai ser um prazer em poder ler, acompanhar toda a sua evolução e trazendo para vocês cada uma das minhas percepções ao longo do tempo. Zafon, descanse em paz e muito obrigado. Para finalizar o mês e não pesar tanto na quantidade de páginas, eu apelo para um quadrinho, galera, e essa lindeza aqui, Fronteiras do Além, do luso-brasileiro Jaime Cortez. Jaime Cortez foi um dos quadrinistas mais notórios da nona arte aqui no Brasil, e a gente tem aqui nesse volume toda a sua produção voltada especificamente para o horror, o gênero que o consagrou. Ganhei essa edição lindona aqui em capa dura da editora Pipoca e Nanquim. Passagens escuras e sombrias, noites sem fins, dramas particulares e seus resultados funestos. Fronteiras do Além é uma lindeza, galera, então com muita honra também ganhei esse presentão do Pipoca. Ele vem com artes em PB também, mas traz as suas capas no original, várias artes, posters, tem também vários extras bacanas. Aqui é exemplo do prefácio escrito pelo quadrinista amor do Brasil, Maurício de Souza. Capricho e esmero de sempre por parte da editora nos seus materiais que são utilizados aqui. Mais um petardo para compor a estante. Estou com um hype bem grande, galera. Confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido falar do Jaime Cortez. E antes de gravar esse vídeo aqui eu dei uma pesquisada na carreira do autor. O Maurício de Souza mesmo teve o prazer de trabalhar com ele. Muita gente elogiando, acabou sendo um cara de muito respeito. Eu acho que os fãs de quadrinhos, eles vão ficar com um pouco de raiva minha de nunca ter ouvido falar nele, mas vai ser um prazer conhecer, vai ser um prazer de poder exaltar essa obra aqui para vocês. O hypômetro que muita gente elogiou do último vídeo não vai aparecer nesse aqui, mas se ele aparecesse, ele estaria lá em cima. Bom, galera, essas são as minhas leituras planejadas para o mês de julho. Espero que eu consiga cumprir. Prometo trazer opinião sobre cada uma dessas obras através das leituras do mês, através das listas, através do Instagram também, que eu tô aparecendo pouco, mas vou tentar colocar minha vida mais em ordem para preencher essa lacuna também. Espero vocês colocando aqui nos comentários quais são as suas leituras planejadas. Sei que muita gente não gosta de planejar, mas quem gosta e planeja, coloca aí. Se gostou desse vídeo aqui também, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, ajudar a espalhar a palavra do Navegando para outros portos. E se você caiu aqui de paraquedas, essa é a sua primeira experiência no canal, espero que tenha sido positiva. E se foi, se inscreve, clica no sininho, senta o dedo para não perder o que vem por aí. Estou de parabéns mantendo a regularidade boa de vídeos semanais e nos vemos no próximo, na semana que vem. Deixo beijo grande, o abraço de urso apertado, carinhoso de sempre. Fui!